Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O que está acontecendo no futebol brasileiro pode mudar completamente o cenário do Nordeste nos próximos meses. Rumores indicam que ninguém menos que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, desembarcou em Vitória da Conquista com uma proposta que já está dando o que falar. Fontes não oficiais afirmam que Al-Khelaifi teria se reunido com dirigentes locais e prometido um orçamento que ultrapassa qualquer investimento já visto na região, inclusive acima do Bahia City, que nos últimos anos se tornou referência em captação de talentos e investimentos estratégicos. A especulação cresce porque ninguém sabe exatamente até onde vai a ambição do empresário catariano, conhecido por movimentar cifras milionárias no futebol europeu e por transformar clubes em máquinas competitivas e midiáticas. É impossível não imaginar o impacto que isso teria na estrutura, no elenco e, principalmente, na visibilidade do clube, que de repente poderia se tornar uma potência regional com força para disputar títulos nacionais e chamar a atenção internacional. A chegada de alguém com esse peso já está gerando burburinho intenso entre torcedores e jornalistas locais, que não param de discutir possibilidades e cenários improváveis, mas que agora parecem plausíveis. O que se fala nos bastidores é que o objetivo não seria apenas comprar jogadores, mas também reformular completamente a gestão do clube, com investimentos em categorias de base, infraestrutura e marketing global, algo que poucos clubes nordestinos conseguiram até hoje. Além disso, circula a informação de que o investimento previsto pelo dono do PSG seria tão ousado que poderia atrair nomes de destaque do futebol brasileiro e até estrangeiro, que hoje sequer cogitam atuar fora das grandes capitais. Imagina-se um cenário em que o Vitória, que historicamente teve altos e baixos, passaria a ter orçamento comparável a clubes consolidados em grandes centros, e isso poderia mudar toda a lógica da contratação de jogadores e profissionais de alto nível. Rumores indicam ainda que Al-Khelaifi estaria de olho em parcerias estratégicas, envolvendo empresas internacionais e fundos de investimento, com foco em potencializar receitas de marketing, patrocínios e mídia digital. Essa movimentação poderia transformar o clube em um verdadeiro hub de desenvolvimento, não apenas para jogadores, mas também para treinadores, gestores e profissionais de mídia esportiva, criando um ecossistema robusto e altamente competitivo. Torcedores já se dividem entre entusiasmo e ceticismo, questionando se o investimento realmente vai acontecer ou se é mais uma tentativa de aumentar a visibilidade do clube na mídia nacional e internacional. A especulação cresce a cada dia, e qualquer movimentação pequena nos bastidores é interpretada como um passo concreto rumo à transformação radical do clube, mantendo todos em alerta total. A verdade é que, se confirmado, o impacto financeiro e esportivo seria sem precedentes para qualquer equipe fora do eixo sul-sudeste do Brasil, elevando expectativas e acirrando rivalidades regionais de maneira inédita. Enquanto isso, há quem diga que Al-Khelaifi não estaria apenas interessado em injetar dinheiro, mas também em construir uma narrativa vencedora e sustentável, algo que ele já demonstrou com o PSG ao longo dos anos. O investimento prometido teria como foco não apenas a montagem de um elenco de ponta, mas também a criação de uma identidade forte para o clube, capaz de atrair torcedores, mídia e patrocinadores de forma contínua. A especulação indica que os primeiros passos incluiriam reforços de peso, renovação das categorias de base e modernização da infraestrutura, com projetos audaciosos que poderiam colocar o Vitória no mapa do futebol internacional. Jornais locais e blogs esportivos não param de criar teorias sobre como isso afetaria a região, com comparações constantes ao Bahia City, que atualmente domina o mercado regional e já consolidou um modelo de negócios eficiente. Alguns apontam que essa ação poderia gerar uma disputa direta pelo protagonismo, e que, dependendo da execução, o clube teria condições de disputar títulos nacionais com regularidade. O tom de suspense e expectativa nas redes sociais é enorme, com torcedores especulando sobre possíveis nomes que poderiam desembarcar e sobre como seria a política de investimentos, salários e bonificações. Esse tipo de rumor, mesmo sem confirmação oficial, já altera a percepção de dirigentes, atletas e agentes sobre o clube, transformando cada movimento em pauta de discussão em nível nacional.
Há ainda rumores de que o investimento planejado por Al-Khelaifi seria acompanhado por profissionais de marketing e gestores europeus, o que poderia mudar completamente a forma como o futebol é gerido no Nordeste. A especulação é de que o clube receberia suporte em estratégias digitais, licenciamento de marcas, direitos de transmissão e parcerias internacionais, algo que poucos clubes brasileiros conseguem implementar de forma tão organizada. Alguns acreditam que o objetivo maior seria criar uma espécie de vitória global, onde o clube se tornaria referência em inovação esportiva, não apenas na conquista de títulos, mas também na geração de receita, atração de talentos e visibilidade internacional. A narrativa que cresce nos bastidores é de um projeto audacioso, capaz de romper barreiras históricas e de transformar o futebol local, elevando expectativas e despertando a atenção de investidores, torcedores e concorrentes. Esse tipo de movimentação reforça a ideia de que estamos diante de um rumor que, se confirmado, pode revolucionar o cenário futebolístico do Nordeste, criando uma disputa inédita com clubes de grande orçamento, visibilidade e tradição. Torcedores já começam a imaginar campanhas históricas, contratações inesperadas e uma transformação completa no status do clube, com reflexos diretos na economia local, mídia e engajamento digital. O que se comenta nos bastidores é que o projeto seria tão ousado que poderia mudar para sempre a forma como clubes fora das capitais planejam investimentos e crescimento. O clima de expectativa é tamanho que qualquer comentário de dirigentes, empresários ou torcedores é amplamente repercutido nas redes sociais. Supostas reuniões entre Al-Khelaifi e o conselho do clube são detalhadas com riqueza de informação, mesmo sem confirmação oficial, e cada rumor de reforço ou mudança de direção vira pauta em blogs e canais esportivos. A especulação se intensifica porque a chegada do dono do PSG ao Brasil levanta hipóteses sobre a ambição de colocar o Vitória em um patamar europeu, com estrutura, visibilidade e competitividade nunca antes vistas. Até mesmo jornalistas tradicionais estão atentos, analisando cada movimento, cada palavra e cada possível parceria, na tentativa de decifrar se o investimento realmente vai se concretizar ou se trata apenas de uma estratégia de mídia para aumentar o valor do clube e atrair patrocinadores. Entre torcedores, o debate é acalorado, com opiniões divididas sobre a capacidade do clube de absorver tanto investimento sem perder sua identidade e sua conexão com a torcida local. Mas a possibilidade de ver um clube nordestino competir com forças históricas do futebol brasileiro é suficiente para criar um clima de expectativa histórica e debates intermináveis. Enquanto isso, especula-se que a chegada de Al-Khelaifi poderia influenciar diretamente na política de contratações, salários e benefícios, tornando o clube mais competitivo e atraente para jogadores que atualmente nunca cogitariam atuar fora das grandes capitais. A ideia de ter um orçamento maior que o Bahia City já é suficiente para gerar expectativas de mudanças profundas no mercado regional, tornando cada jogo, cada negociação e cada movimentação de mercado um evento de repercussão nacional. Rumores indicam que o clube poderia atrair jovens promessas brasileiras e estrangeiras, oferecendo condições superiores de treinamento, visibilidade internacional e oportunidades de crescimento. Essa especulação faz com que outros clubes da região fiquem em alerta, ajustando estratégias para não perder protagonismo e reforçando a ideia de que estamos diante de uma possível revolução no futebol local. Torcedores, jornalistas e analistas começam a imaginar cenários de títulos, contratações surpreendentes e investimentos milionários, alimentando um clima de expectativa que promete durar meses, até que algum movimento oficial confirme ou desminta os rumores que já circulam com força nas redes sociais e bastidores esportivos. A especulação sobre a chegada de Nasser Al-Khelaifi ao Vitória segue ganhando contornos cada vez mais ousados, com rumores sobre reforços de peso que poderiam transformar completamente a dinâmica do futebol nordestino. Fontes não oficiais afirmam que o orçamento prometido ao clube seria suficiente para atrair jogadores consagrados no Brasil e até atletas estrangeiros que atualmente atuam em ligas europeias de médio porte, mas que nunca imaginaram se transferir para um clube fora das grandes capitais. A expectativa é que, caso isso se concretize, o Vitória não apenas se torne competitivo em nível nacional, mas também ganhe projeção internacional, transformando o Nordeste em um polo de interesse de agentes, investidores e jornalistas especializados. As especulações apontam que a movimentação não se limitaria apenas ao elenco, mas incluiria também reformulações profundas na gestão administrativa, contratação de técnicos renomados e modernização de estruturas.
algo que hoje poucos clubes da região conseguem implementar com tanta ambição. Nas redes sociais, torcedores já se dividem entre ceticismo e entusiasmo, imaginando cenários de títulos inéditos, confrontos equilibrados com clubes tradicionais e até participações em torneios internacionais, enquanto comentaristas esportivos discutem sobre os impactos econômicos e midiáticos de uma possível revolução. Além disso, comenta-se nos bastidores que a Al-Khelaifi teria interesse em criar uma estrutura que combine performance esportiva e rentabilidade comercial, algo inspirado no modelo europeu, com academias modernas, centro de treinamentos de alto nível e estratégias de marketing digital voltadas para engajamento global. A ideia seria não apenas transformar o clube em um competidor de elite, mas também criar um projeto sustentável, capaz de gerar receita contínua com direitos de transmissão, merchandising e patrocínios internacionais. O rumor sugere que jovens talentos locais poderiam ser integrados a esse projeto, recebendo treinamento de ponta, oportunidades de visibilidade e acompanhamento de profissionais europeus, o que ampliaria significativamente as chances de exportação de jogadores para grandes ligas. Com um orçamento maior que o Bahia City, especula-se que o Vitória poderia se tornar referência regional, atraindo mídia, patrocinadores e torcedores de outras cidades, elevando o clube a um patamar nunca antes alcançado por uma equipe nordestina. Analistas esportivos já começam a projetar como essa movimentação poderia alterar o equilíbrio de forças na região, gerando rivalidades inéditas e um clima de disputa pelo protagonismo local que ainda não foi visto nos últimos anos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro ponto amplamente comentado é a possibilidade de um investimento envolver contratações estratégicas, incluindo jogadores consagrados que atuam em posições-chave, capazes de elevar imediatamente o nível técnico do elenco. A especulação indica que o objetivo não seria apenas reforçar o time principal, mas criar uma estrutura de base sólida e competitiva, capaz de revelar talentos que possam ser negociados futuramente, garantindo retorno financeiro e esportivo. Torcedores e jornalistas não param de analisar cada detalhe das supostas reuniões entre Al-Khelaifi e dirigentes locais, tentando decifrar quais seriam as próximas movimentações, e qualquer informação mínima sobre negociações é amplamente divulgada e comentada. A narrativa que cresce é de um clube prestes a entrar em uma nova era, onde orçamento, estratégia e visibilidade se combinam para criar um cenário revolucionário. A especulação é tamanha que já se discute sobre a possibilidade de o Vitória se tornar uma espécie de referência nordestina em termos de gestão, marketing e desenvolvimento de atletas, um projeto audacioso que, se confirmado, mudaria para sempre a percepção sobre clubes fora do eixo sul-sudeste. Rumores também apontam que a chegada do dono do PSG ao Brasil poderia gerar impacto direto no mercado regional, pressionando clubes concorrentes a reverem seus investimentos e estratégias para não perder protagonismo. Com um orçamento superior ao Bahia City, o Vitória poderia atrair profissionais de alto nível, desde treinadores e preparadores físicos até analistas de desempenho, algo que poderia elevar o padrão técnico do futebol nordestino de forma significativa. Especula-se que cada passo seria planejado de forma minuciosa, combinando investimentos imediatos em contratações e infraestrutura com um plano de crescimento sustentável, capaz de gerar resultados consistentes a médio e longo prazo. Torcedores começam a imaginar um cenário de rivalidades mais intensas, confrontos equilibrados e campanhas históricas, enquanto comentaristas debatem os impactos políticos, econômicos e midiáticos de uma possível revolução no clube. A expectativa é tão grande que qualquer rumor de reforço ou parceria internacional é imediatamente interpretado como um indício de mudanças profundas e iminentes, aumentando ainda mais a ansiedade e o debate entre torcedores e profissionais do futebol. Além disso, circulam informações não confirmadas sobre possíveis estratégias de marketing internacional, incluindo expansão da marca do clube, transmissões digitais globais e parcerias comerciais estratégicas que poderiam transformar o Vitória em um clube globalizado, mesmo localizado no interior da Bahia. A especulação sugere que Al-Khelaifi poderia replicar parte do modelo do PSG, investindo em branding, merchandising e engajamento digital, tornando o clube atraente para investidores, patrocinadores e novos públicos. Isso, segundo os rumores,
incluiria também a modernização de estádios, centros de treinamento e equipamentos tecnológicos avançados para análise de desempenho, algo raro em clubes da região. Torcedores estão eufóricos com a possibilidade de ver o Vitória disputando uma nova realidade, com estrutura, elenco e visibilidade nunca antes imaginados, e a especulação sobre orçamento superior ao Bahia City alimenta ainda mais as expectativas. A narrativa que se forma é de transformação completa, não apenas no aspecto esportivo, mas também na forma de gerir, comunicar e desenvolver talentos, criando um cenário disruptivo no futebol nordestino. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.